Ela foi demitida por roubo na frente de todo mundo, mas 3 meses depois foi o chefe dela que perdeu tudo. O que Marina descobriu vai te deixar de boca aberta. Marina chegou no escritório naquela segunda-feira como sempre chegava nos últimos 5 anos. Cumprimentou o porteiro, pegou o elevador, acenou para as meninas da recepção. Mas alguma coisa estava diferente. Os olhares não eram os mesmos. Tinha uma tensão no ar que ela não conseguia explicar. As pessoas conversavam em grupos pequenos e paravam de falar quando ela passava. Ela foi direto para sua mesa, ligou o computador e começou a revisar os relatórios que tinha deixado prontos na sexta. Marina sempre foi meticulosa com o trabalho, nunca atrasou um prazo, nunca deixou passar um erro. Por isso mesmo, não entendia aqueles cochichos. Carla, sua melhor amiga do escritório, nem tinha aparecido ainda. Estranho, porque ela sempre chegava antes de todo mundo. Foi quando o telefone tocou. Era a secretária do Dr. Roberto, o diretor-geral. Ele queria falar com ela imediatamente. Marina sentiu um frio na barriga. Em 5 anos de empresa, nunca tinha sido chamada na sala dele assim, de forma tão direta. Ela guardou os documentos na gaveta, ajeitou a roupa e subiu para o andar da diretoria. A porta estava entreaberta. Marina bateu e ouviu a voz grossa do Dr. Roberto mandando entrar. Quando abriu a porta, viu que ele não estava sozinho. 2 homens de terno preto estavam sentados nas poltronas de couro. Um deles tinha uma pasta aberta no colo. O outro anotava alguma coisa num caderno pequeno. Doutor, Roberto nem olhou para ela direito. Marina, sente aí. Ele apontou para a cadeira na frente da mesa dele, a mesma cadeira onde ela já tinha sentado outras vezes para receber elogios pelo trabalho. Mas dessa vez era diferente. O clima estava pesado. Os 2 homens a olhavam de um jeito que ela não gostou. Esses são os senhores da auditoria interna. Eles têm algumas perguntas para você. O homem da pasta se levantou. Senhora Marina, a empresa recebeu uma denúncia grave sobre o seu comportamento. Documentos confidenciais da empresa foram encontrados em locais não autorizados. Documentos que só você tinha acesso. Ele abriu a pasta e mostrou fotocópias de relatórios que ela reconheceu imediatamente. Eram os mesmos que ela havia preparado nas últimas semanas. Marina sentiu o mundo girar. Mas eu não entendo. Esses documentos estão todos arquivados corretamente. Eu mesma organizei tudo conforme o protocolo. A voz dela estava tremendo. Ela olhou para Dr. Roberto procurando algum sinal de que aquilo era um mal-entendido, mas ele desviou o olhar. Marina, os documentos foram encontrados fora da empresa. Isso é uma violação grave das nossas políticas de segurança. Equivale a vazamento de informações confidenciais. O segundo homem falou sem tirar os olhos do caderno. A pessoa que fez a denúncia foi muito clara sobre como esses papéis saíram daqui. Naquele momento, Marina entendeu que sua vida estava desmoronando. Alguém tinha armado para ela. Alguém que conhecia seu trabalho, que sabia exatamente quais documentos ela manuseava. Alguém próximo o suficiente para ter acesso aos seus arquivos. Quem fez essa denúncia? Eu tenho o direito de saber quem está me acusando. Dr. Roberto finalmente olhou para ela. Foi a Carla, Marina, sua colega de setor. Ela nos procurou na sexta à tarde, muito preocupada com o que tinha visto. Disse que você andava levando papéis para casa, que tinha visto você fotografando documentos com o celular. Cada palavra era como um soco. Carla, sua melhor amiga. A pessoa em quem ela mais confiava ali dentro, Marina sentiu as lágrimas queimando os olhos, mas não ia chorar na frente deles. Isso é mentira. Carla sabe muito bem que eu nunca faria uma coisa dessas. Nós trabalhamos juntas há anos, ela conhece meu caráter. Mas até ela mesma percebeu como sua voz soava desesperada. Marina, lamento muito, mas não podemos mais manter você na empresa. Sua demissão é por justa causa, com efeito imediato. Dr. Roberto abriu uma gaveta e colocou um papel em cima da mesa.
Você tem 15 minutos para recolher seus pertences pessoais. Alguém da segurança vai acompanhar você. O mundo dela desabou naquele momento. 5 anos de dedicação, de trabalho honesto, de amizades que ela achava que eram verdadeiras. Tudo destruído em 15 minutos, numa sala com 2 estranhos e um chefe que nem teve coragem de olhar nos olhos dela. Marina pegou o papel com as mãos tremendo e saiu da sala. O elevador nunca tinha demorado tanto para chegar. Quando as portas se abriram no seu andar, ela viu que todo mundo já sabia. As conversas pararam na hora. Os olhares eram de pena, de curiosidade, de julgamento. Marina foi direto para sua mesa, abriu as gavetas e começou a colocar suas coisas numa caixa de papelão que alguém já tinha deixado ali. Carla apareceu do nada. Marina, eu preciso te explicar. Ela tentou se aproximar, mas Marina não deixou. Eu não queria que fosse assim. Eu vi você com aqueles papéis e fiquei preocupada. Achei que você estava passando por alguma dificuldade financeira e... Não te para de mentir, Carla. Marina olhou para ela com uma frieza que nem ela mesma sabia que tinha. 5 anos de amizade e você me apunhala pelas costas. Espero que tenha valido a pena. Ela fechou a caixa, pegou a bolsa e saiu dali sem olhar para trás. O trajeto até o carro foi o mais longo da vida dela. Cada pessoa que cruzava o saguão a olhava como se ela fosse uma criminosa. O segurança que a acompanhou nem disfarçou o constrangimento. Marina colocou a caixa no banco de trás e dirigiu para casa com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando chegou em casa, Rodrigo já estava na sala. Ele não trabalha de manhã às segundas, mas estava lá, com uma cara que ela nunca tinha visto. Marina, me liga a Carla. Ela me contou o que aconteceu. Até em casa, ela não ia ter paz. A mentira da Carla já tinha chegado antes dela. Marina sentou no sofá e olhou para o marido. Rodrigo, eu não fiz nada do que estão dizendo. Você me conhece há 10 anos. Você sabe quem eu sou. Mas ela viu nos olhos dele uma sombra de dúvida que a machucou mais do que tudo que tinha acontecido naquele dia. Marina, a Carla disse que você andava estranha nas últimas semanas. Que você estava levando o trabalho para casa, ficando até tarde no computador. Ela estava preocupada com você. Rodrigo se sentou ao lado dela, mas não a tocou. Por que você não me contou se estava passando por alguma dificuldade no trabalho? Naquele momento, Marina entendeu que a traição da Carla tinha sido muito mais elaborada do que ela imaginava. Não foi só uma denúncia impulsiva. Foi um plano. Carla tinha plantado sementes de desconfiança até mesmo em seu próprio marido. Marina olhou para Rodrigo e percebeu que sua vida, como ela conhecia, tinha acabado naquela manhã. Ela se levantou, pegou a caixa com suas coisas e subiu para o quarto. Precisava pensar, precisava entender o que tinha acontecido de verdade. Porque uma coisa ela sabia: Carla não tinha feito aquilo sozinha. Alguém mandou ela fazer isso. E Marina ia descobrir quem. Os primeiros dias depois da demissão foram os piores da vida de Marina. Ela acordava de manhã e por alguns segundos esquecia o que tinha acontecido. Mas a realidade batia rápido. Não tinha mais lugar para ir, não tinha mais rotina, não tinha mais dignidade. Rodrigo saía para trabalhar e ela ficava ali, no quarto, olhando para o teto e tentando entender como sua vida tinha virado do avesso em questão de horas. Marina tentou explicar a situação para a mãe dela, Dona Conceição, uma senhora de 68 anos que sempre teve orgulho da filha. Mãe, eu não fiz nada do que estão dizendo. Alguém armou para mim. Mas até na voz da própria mãe, ela percebeu uma hesitação que nunca tinha ouvido antes. Filha, mas por que alguém ia querer fazer isso com você? Você sempre foi tão certinha, tão cuidadosa. A conversa com o pai foi ainda pior. Seu Antônio era um homem de princípios rígidos, daqueles que acreditam que trabalho honesto é sagrado. Marina, se você foi demitida por justa causa, alguma coisa você deve ter feito. Empresa não demite funcionário bom sem motivo. Ela tentou argumentar, mas ele cortou a conversa.
Você precisa assumir seus erros e seguir em frente. Rodrigo também estava diferente. Ele não falava diretamente sobre o assunto, mas Marina sentia o julgamento silencioso. Nas primeiras noites, ele ainda tentava consolá-la. Marina, vai dar tudo certo. Você vai arranjar outro emprego rapidinho. Mas com o passar dos dias, ele foi ficando mais distante, mais frio. As conversas ficaram mecânicas, formais, como se eles fossem apenas colegas de apartamento. Marina decidiu que precisava sair de casa e começar a procurar trabalho. Ela atualizou o currículo, se arrumou e foi para uma agência de empregos no centro da cidade. A recepcionista foi simpática, pegou os documentos dela e disse que ia entrar em contato assim que aparecesse alguma vaga compatível. Marina saiu de lá com uma esperança pequena, mas era melhor do que ficar em casa se remoendo. 3 dias depois, a agência ligou. Tinha uma vaga para coordenadora financeira numa empresa de médio porte. O salário era bom, as condições também. Marina se arrumou, escolheu a roupa mais profissional que tinha e foi para a entrevista determinada a recomeçar. A conversa com o RH começou bem. Eles gostaram do currículo dela, da experiência, fizeram perguntas técnicas que ela respondeu sem dificuldade. Mas quando chegou a hora de falar sobre a saída da empresa anterior, o clima mudou completamente. Marina, a senhora foi demitida por justa causa. Isso é muito grave. Pode nos explicar o que aconteceu? Ela tentou contar a verdade. Disse que foi uma armação, que estava sendo injustiçada, mas viu nos olhos do entrevistador que ele não acreditou numa palavra. Vamos analisar seu perfil e entramos em contato. Nunca mais ligaram, e assim foi em todas as outras empresas. Marina descobriu que sua demissão por justa causa tinha se espalhado pelo mercado como fogo em palha seca. Ninguém queria contratar alguém com histórico de vazamento de informações confidenciais. Em 2 semanas, ela tinha feito 12 entrevistas e todas terminaram da mesma forma. Promessas vazias de retorno e portas se fechando na cara dela. O dinheiro começou a faltar mais rápido do que ela imaginava. A rescisão por justa causa foi praticamente zero. Eles descontaram tudo que podiam. Vale transporte, vale refeição, até um adiantamento de salário que ela nem lembrava de ter pedido. Sobrou uma merreca que mal dava para pagar as contas do mês. Marina olhava para a conta do cartão de crédito e sentia o desespero apertar o peito. Rodrigo começou a fazer comentários sobre dinheiro. Marina, a conta de luz veio mais alta esse mês. Você está ficando muito tempo em casa. Ou então, será que não era melhor você aceitar qualquer emprego por enquanto? Até de vendedora, sei lá. Cada comentário era como uma facada. O homem que prometeu estar com ela na alegria e na tristeza estava cobrando dela numa das piores fases da vida. Marina estava na cozinha fazendo um café quando o telefone tocou. Era Carla. Ela ficou uns segundos olhando para o aparelho, sem saber se atendia ou não. Curiosidade venceu. Alô? A voz da Carla estava estranha, meio embargada. Marina, eu preciso conversar com você. Pessoalmente. É muito importante. Carla, depois do que você fez comigo, você ainda tem coragem de me ligar? Marina sentiu a raiva subindo. Você destruiu minha vida. Você sabe muito bem que eu nunca fiz o que você disse que fez. Carla começou a chorar do outro lado da linha. Marina, eu sei que você está brava, mas você não entende o que aconteceu. Não foi escolha minha. Eles me obrigaram. Essa frase fez Marina ficar alerta. Quem te obrigou, Carla? Do que você está falando? Mas Carla desligou o telefone sem responder. Marina ficou com aquela conversa na cabeça o dia inteiro. Carla tinha dito que foi obrigada. Obrigada por quem? E por quê? Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Ela ficou pensando em tudo que tinha acontecido nas últimas semanas antes da demissão. Tentou lembrar de algum detalhe estranho, alguma coisa que pudesse explicar a armação. Foi quando se lembrou de uma conversa que tinha escutado por acaso entre Dr. Roberto e outro diretor da empresa.
Ela estava passando pelo corredor quando ouviu vozes alteradas na sala dele. A porta estava entreaberta e ela conseguiu escutar algumas frases. Os auditores externos estão chegando na próxima semana e precisamos resolver isso antes que eles vejam os relatórios de março. Na época, ela não deu importância, achou que era só mais uma auditoria de rotina. Marina levantou da cama e foi até o home office. Rodrigo estava dormindo profundamente. Ela ligou o computador e começou a procurar nos seus arquivos pessoais. Tinha o hábito de fazer backup de alguns documentos importantes em casa, principalmente aqueles que ela mesma criava ou desenvolvia melhorias. Não era nada confidencial, apenas cópias de relatórios que ela mesma tinha feito para caso precisasse consultar alguma metodologia. Foi mexendo nos arquivos que ela encontrou algo interessante. Uma pasta que ela nem lembrava de ter criado, com documentos que ela não reconhecia. Eram planilhas financeiras da empresa, mas com dados diferentes dos que ela conhecia. Números que não batiam com os relatórios oficiais que ela preparava. Marina abriu arquivo por arquivo e foi entendendo que tinha alguma coisa muito errada. Os valores de receita estavam inflados. Despesas importantes tinham sido omitidas. Havia transferências entre contas que não apareciam nos demonstrativos oficiais. Marina trabalhava há 5 anos com aqueles números e conhecia cada centavo que passava pela empresa. Aqueles documentos mostravam uma realidade completamente diferente da que era apresentada para os acionistas. Marina salvou tudo numa pasta separada e continuou investigando. Foi quando encontrou e-mails que não se lembrava de ter recebido, mensagens com anexos contendo documentos que ela nunca tinha visto. O remetente era uma conta interna da empresa, mas não era de ninguém que ela conhecia. As mensagens tinham datas das últimas semanas, antes da demissão. Marina passou a madrugada inteira analisando aqueles documentos. Quanto mais ela via, mais clara ficava a situação. Alguém tinha usado seu computador para guardar evidências de irregularidades na empresa. Provavelmente foram colocados ali bem antes da demissão, para que, quando a investigação acontecesse, ela fosse a culpada perfeita. Uma funcionária exemplar que nunca levantaria suspeitas até ser tarde demais. Ela imprimiu tudo e organizou em pastas separadas. Documentos falsos, planilhas alteradas, e-mails suspeitos. Tinha material suficiente para provar que a empresa estava cometendo fraudes financeiras há meses, talvez anos. Mas também tinha a prova de que ela foi escolhida para ser o bode expiatório. Alguém com acesso ao sistema tinha plantado aquelas evidências no computador dela. Marina pegou o telefone e ligou para Carla. Eram 5 da manhã, mas ela não se importava. Carla atendeu na terceira chamada, com voz de quem estava dormindo. "Marina, que horas são?" Ela não teve paciência para explicações. "Carla, você precisa me encontrar hoje. Agora eu entendo o que você quis dizer ontem. Sobre ter sido obrigada, eu encontrei os documentos." O silêncio do outro lado da linha durou uns 10 segundos. Quando Carla falou, a voz estava tremendo. "Marina, você não sabe no que está se metendo. Eles são perigosos. Se descobrirem que você tem esses papéis..." Ela parou de falar como se alguém tivesse chegado perto. "Eu não posso conversar agora. Nos encontra hoje à tarde no shopping, na praça de alimentação, 3 horas. O dia custou a passar. Marina ficou ansiosa, nervosa, mas também determinada. Ela finalmente tinha uma pista do que tinha acontecido de verdade. Rodrigo saiu para trabalhar sem nem se despedir direito. A relação deles estava cada dia mais fria. Marina sabia que ele estava começando a acreditar que ela tinha feito alguma coisa errada mesmo. Às 2:30 da tarde, Marina estava no shopping. Chegou mais cedo de propósito. Queria observar Carla chegando, ver se ela estava sozinha ou se alguém estava seguindo ela. Aos 15 para as 3, viu Carla entrando pela porta principal. Ela olhava para os lados o tempo todo. Parecia nervosa, assustada. Marina esperou ela se sentar numa mesa da praça de alimentação e só depois se aproximou. "Carla,
Marina se sentou na frente da ex-amiga e ficou impressionada com o que viu. Carla estava com olheiras profundas, o rosto abatido, as mãos tremendo. Você está bem? A pergunta saiu automática, mesmo depois de tudo que tinha acontecido. Marina, eu não estou dormindo há semanas. Desde que fiz aquela denúncia, minha vida virou um pesadelo. Carla olhou em volta para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Marina, eles me obrigaram a fazer aquela denúncia. Dr. Roberto me chamou na sala dele numa sexta à tarde e disse que tinha descoberto irregularidades no seu trabalho. Mostrou documentos, e-mails, planilhas, tudo com sua assinatura digital. Marina sentiu o sangue ferver. Carla, você me conhece há 5 anos. Como você pôde acreditar naquilo? Eu não queria acreditar, mas eles tinham provas, Marina. E quando eu hesitei, Dr. Roberto foi claro comigo. Ou eu fazia a denúncia, ou eles iam dizer que eu estava envolvida também. Ele disse que eu tinha acesso aos mesmos documentos que você, que eu podia ser considerada cúmplice. Carla começou a chorar baixinho. Eu tenho 3 filhos, Marina. Eu não podia perder meu emprego. Eu não podia correr o risco de ser acusada de alguma coisa. E Marina entendeu que Carla também era vítima, mas isso não diminuía a raiva que ela sentia. Carla, você podia ter me procurado antes. Podia ter me contado o que estava acontecendo. A gente podia ter resolvido isso juntas. Carla balançou a cabeça. Eles me proibiram de falar com você. Disseram que se eu contasse alguma coisa, eles iam negar tudo e me demitir na mesma hora. Marina puxou uma pasta da bolsa. Carla, eu encontrei documentos no meu computador em casa. Documentos que provam que a empresa está cometendo fraudes financeiras há muito tempo. Planilhas falsas, receitas infladas, despesas omitidas. Alguém usou meu acesso para guardar essas evidências e depois me entregou como culpada. Os olhos de Carla se arregalaram. Marina, onde você achou isso? Ela abriu a pasta e começou a folhear os papéis. Meu Deus, eu conheço esses números. Eu já vi algumas dessas planilhas na mesa do Dr. Roberto. Carla parou numa página específica. Marina, essa planilha aqui, eu vi ela na sexta passada. Dr. Roberto estava mostrando para um homem que eu nunca tinha visto na empresa. Marina se inclinou para a frente. Que homem! Carla pensou um pouco. Um cara de uns 50 anos, bem vestido, com uma pasta de couro. Eles estavam conversando baixo, mas eu escutei ele falando sobre auditoria externa e sobre resolver o problema da funcionária. As peças estavam se encaixando na cabeça de Marina. Carla, você sabe quem é esse homem? Ela balançou a cabeça, mas depois pareceu se lembrar de alguma coisa. Marina, quando eu estava saindo da sala do Dr. Roberto na sexta, eu ouvi ele atendendo o telefone. Ele falou, sim, senhor Augusto, ela vai fazer a denúncia na segunda-feira. Deve ser o nome do cara. Marina anotou o nome numa folha de papel. Augusto, provavelmente alguém da diretoria, algum sócio da empresa, alguém com poder suficiente para orquestrar toda aquela armação. Carla, você tem acesso aos e-mails do Dr. Roberto? Ela riu nervosa. Marina, você está ficando louca? Claro que não. Isso seria invasão de privacidade. Carla, eles invadiram minha privacidade. Eles plantaram documentos no meu computador, destruíram minha reputação, me tiraram meu emprego, minha dignidade. E você está preocupada com privacidade deles? Marina estava falando alto demais e algumas pessoas olharam na direção delas. Ela abaixou a voz. Eu preciso de mais informações. Preciso entender quem está por trás disso tudo. De Carla ficou em silêncio por alguns minutos, olhando para os documentos que Marina tinha trazido. Marina, se você está certa sobre isso, se eles realmente armaram para você, isso significa que eu também estou em perigo. Se eles descobrirem que estou falando com você... Ela não terminou a frase, mas Marina entendeu o medo nos olhos da ex-amiga. Carla, eles só vão parar quando conseguirem esconder todas as evidências das fraudes. E para isso, eles precisam que você continue quieta e que eu seja responsabilizada por tudo.
Marina pegou a mão de Carla. A única forma de a gente se proteger é expondo a verdade, juntas. Carla retirou a mão e se levantou da mesa. Marina, eu não posso me envolver nisso. Eu tenho família, tenho responsabilidades. Sinto muito pelo que aconteceu com você, mas eu não posso arriscar meu emprego. Ela pegou a bolsa e começou a se afastar. Carla, espera. Marina também se levantou. Pelo menos me diz uma coisa. Dr. Roberto tem reunião fixa com alguém? Algum dia da semana que ele sempre está ocupado? Carla parou e olhou para Marina. Todas as quartas-feiras, às 5 da tarde. Ele nunca marca nada nesse horário. Sempre diz que tem compromisso externo e saiu caminhando rápido, sem olhar para trás. Marina ficou ali parada, vendo a ex-amiga se afastar e entendendo que estava sozinha nessa guerra. Mas agora ela tinha informações, tinha documentos e tinha um nome: Augusto. Marina guardou os papéis na pasta, saiu do shopping e dirigiu para casa com uma determinação que não sentia há semanas. Eles tinham mexido com a pessoa errada. Marina passou os dias seguintes planejando cada movimento. Ela não era mais a funcionária ingênua que confiava em todo mundo. Agora, ela sabia que estava lidando com gente perigosa, gente que não hesitaria em destruir qualquer um que atrapalhasse seus planos. Mas eles tinham subestimado uma coisa. Marina conhecia aquela empresa melhor do que qualquer um. 5 anos trabalhando ali não tinham sido em vão. Ela começou ligando para alguns ex-colegas, pessoas em quem ainda confiava. Não podia ser direta demais, mas precisava de informações. Ligou para Sandra, da contabilidade, uma senhora de 50 anos que sempre foi discreta e observadora. Sandra, como estão as coisas por aí? Muita correria? Sandra baixou a voz. Marina, que bom que você ligou. As coisas aqui estão muito estranhas desde que você saiu. Estranhas como? Marina fingiu curiosidade casual. Marina, eles contrataram uma empresa de auditoria externa. Está todo mundo nervoso. Dr. Roberto anda estressadíssimo, cancelou várias reuniões, fica trancado na sala dele o dia inteiro. Sandra parou um pouco. E sabe o que é mais estranho? Carla também está diferente. Parece que está sempre assustada, olhando por cima do ombro. Marina anotou tudo que Sandra estava falando. A auditoria externa explicava muita coisa. Provavelmente eles descobriram que a investigação estava chegando e precisaram arranjar um culpado rapidamente. Sandra, você sabe quando essa auditoria começou? A resposta confirmou suas suspeitas. Semana passada, Marina, logo depois que você saiu. Ela fez mais algumas ligações parecidas, para João, do departamento jurídico, para Beatriz, da secretaria executiva. Cada conversa trazia uma peça nova do quebra-cabeça. Dr. Roberto tinha aumentado o nível de segurança do prédio. Instalaram câmeras novas, mudaram as senhas de acesso aos sistemas, comportamento típico de quem está tentando esconder alguma coisa. Marina decidiu que precisava de provas mais concretas. Ela conhecia os hábitos de todo mundo na empresa. Sabia que às quartas-feiras, Dr. Roberto sempre saía às 5 em ponto para sua reunião misteriosa. Sabia também que ele sempre esquecia de trancar a gaveta da mesa dele. Uma mania que ela tinha notado várias vezes quando ia entregar relatórios na sala dele. Na quarta-feira seguinte, Marina se posicionou num café que ficava na frente do prédio da empresa. Às 5h15 viu o Dr. Roberto saindo apressado e entrando num carro preto que estava esperando ele. Marina reconheceu o motorista. Era o mesmo homem que ela tinha visto na sala dele no dia da demissão, um dos auditores internos que a acusaram. Ela esperou mais 10 minutos e entrou no prédio. O porteiro da noite ainda não conhecia ela pessoalmente, então foi fácil passar. Boa noite, esqueci uns documentos na minha mesa. Ela mostrou uma credencial de outra empresa que tinha pego emprestado de uma amiga. O porteiro nem olhou direito, apenas acenou. Marina subiu pelo elevador de serviço e foi direto para o andar da diretoria. O corredor estava vazio,
as salas escuras. Ela sabia que Dr. Roberto nunca voltava das reuniões de quarta antes das 8 da noite. Tinha tempo suficiente. A porta da sala dele estava trancada, mas Marina lembrou que ele sempre deixava uma chave reserva no vaso de plantas ao lado da porta. Um hábito que ela descobriu por acaso meses atrás. A chave estava lá. Marina entrou na sala e foi direto para a mesa dele. A gaveta principal estava destrancada, como sempre. Ela abriu e começou a procurar alguma coisa que pudesse ajudá-la. Contratos, memorandos, correspondências. Nada muito interessante até que ela encontrou uma agenda pequena, dessas de couro, escondida no fundo da gaveta. Marina abriu a agenda e viu anotações em código. Números, datas, iniciais de nomes. Ela fotografou cada página com o celular, tentando não fazer barulho. Foi quando ouviu passos no corredor. Alguém estava vindo. Marina fechou a gaveta rapidamente, guardou o celular e se escondeu atrás da cortina da janela. A porta se abriu e ela ouviu a voz de Dr. Roberto. Eu disse que não era para virem aqui hoje. Alguém pode nos ver. Uma voz masculina respondeu. Roberto, a situação está ficando complicada. Os auditores estão fazendo perguntas que não esperávamos. Eles querem falar com a Marina. Marina sentiu o coração disparar. Era sobre ela. Augusto, nós já resolvemos o problema da Marina. Ela foi demitida. A reputação dela foi destruída. Ninguém vai acreditar em nada que ela disser. Então era esse o tal Augusto que Carla tinha mencionado. Marina prestou atenção em cada palavra. Roberto, você não entende? Se os auditores descobrirem que os documentos foram plantados no computador dela, eles vão querer saber quem fez isso. E aí nossa operação toda vai por água abaixo. Marina mal conseguia respirar. Eles estavam confessando tudo. Ela puxou o celular devagar e ativou o gravador. Augusto, calma. Nós cobrimos todos os rastros. A Marina não tem como provar nada. E mesmo que tente, quem vai acreditar numa funcionária demitida por justa causa? A risada de Dr. Roberto era fria, calculista. Roberto, você subestima essa mulher. 5 anos trabalhando aqui, ela conhece a empresa de ponta a ponta. Se ela resolver investigar, pode descobrir mais do que a gente gostaria. Augusto estava nervoso, a voz dele estava tensa. E tem mais uma coisa, a Carla está comportando de forma estranha. Acho que ela está arrependida de ter feito a denúncia. Dr. Roberto bufou. A Carla não vai dar problema. Ela tem família, filhos pequenos. Ela sabe muito bem o que pode acontecer se ela abrir a boca. Marina sentiu um arrepio. Aquilo soava como ameaça. Além disso, Augusto, se a Carla tentar alguma coisa, nós temos como incriminar ela também. Afinal, ela tinha acesso aos mesmos documentos que a Marina. Roberto, eu não gosto disso. A operação está ficando muito suja. Quando começamos, era só para desviar alguns recursos para os investimentos offshore. Agora estamos destruindo a vida de pessoas inocentes. Augusto parecia ter um pouco mais de consciência que Dr. Roberto. Estamos falando de fraude, de calúnia, de conspiração. Se isso vazar, nós vamos todos presos. Augusto, você está sendo dramático. Nós movimentamos milhões todos os meses. Alguns sacrifícios são necessários. Dr. Roberto abriu uma gaveta e Marina ouviu o barulho de papéis sendo mexidos. Olha aqui. Só no último trimestre, nós desviamos 2,5 milhões. O esquema está funcionando perfeitamente. Marina continuou gravando, tentando não fazer nenhum barulho. Eles estavam entregando tudo de bandeja. Nomes, valores, confissões. Era mais do que ela poderia ter sonhado conseguir. Roberto, os sócios japoneses estão desconfiados. Eles querem uma auditoria independente dos livros contábeis. Se eles descobrirem as discrepâncias, eles não vão descobrir nada, porque nós vamos culpar tudo na Marina. Os documentos plantados no computador dela mostram exatamente os desvios que fizemos. Quando os auditores encontrarem, vão pensar que ela é a única responsável. Dr. Roberto riu novamente. É o bode expiatório perfeito.
uma funcionária ambiciosa que teve acesso aos sistemas e aproveitou para roubar a empresa. Marina estava tremendo de raiva, mas sabia que precisava manter a calma. Cada palavra deles estava sendo gravada. Era a prova que ela precisava para se livrar das acusações e colocar os verdadeiros culpados na cadeia. Augusto, para de se preocupar. Em 2 semanas, a auditoria vai estar concluída. A Marina vai ser oficialmente considerada culpada pelos desvios, e nós vamos estar livres para continuar a operação. E se ela tentar se defender, se ela procurar um advogado? Augusto ainda estava preocupado. Roberto, você não conhece essa mulher como eu conheço. Ela não vai aceitar isso passivamente. Dr. Roberto suspirou. Augusto, se a Marina tentar alguma coisa, nós vamos dizer que ela está tentando desestabilizar a empresa por vingança. Quem vai acreditar numa funcionária demitida contra 2 diretores respeitados? Marina ouviu ele se levantando. A reunião estava acabando. Roberto, só mais uma coisa. A Carla. Você tem certeza de que ela não vai falar? Augusto estava saindo, mas parou na porta. Tenho certeza absoluta. Ontem mesmo eu conversei com ela. Disse que se ela mantiver a boca fechada, quando tudo isso passar, ela vai ser promovida para sua vaga, Marina. As palavras dele foram como um soco no estômago de Marina. Eles tinham prometido a vaga dela para Carla. Era por isso que a ex-amiga tinha feito a denúncia. Não era só medo de perder o emprego, era ambição. Carla queria a promoção que Marina nunca conseguiu em 5 anos de trabalho honesto. Marina esperou eles saírem da sala e depois do prédio. Ficou escondida atrás da cortina por mais 20 minutos, até ter certeza absoluta de que estava sozinha. Quando finalmente saiu do esconderijo, suas pernas estavam dormentes, mas seu coração estava em festa. Ela tinha tudo: a confissão completa, os nomes dos envolvidos, os valores desviados, a motivação de cada um. Marina saiu do prédio e dirigiu para casa com uma sensação de vitória que não sentia há semanas. Agora ela sabia exatamente quem eram seus inimigos e do que eles eram capazes. Mais importante, ela tinha as armas para destruir todos eles. A guerra estava apenas começando, mas Marina já sabia quem ia ganhar. Marina acordou na quinta-feira com um plano na cabeça. Ela tinha as gravações, tinha os documentos, mas precisava de mais uma coisa: uma confissão da Carla admitindo que foi tudo armado. Não bastava apenas provar que Dr. Roberto e Augusto eram criminosos. Ela queria que todo mundo soubesse que Carla a tinha traído por ambição pura e simples. A ex-amiga precisava pagar pelo que fez. Marina ligou para Carla no meio da manhã. Carla, eu preciso te ver hoje. É sobre os documentos que eu te mostrei ontem. Descobri mais coisas. Carla hesitou. Marina, eu já te disse que não posso me envolver nisso. Marina forçou um tom de desespero na voz. Carla, eu não tenho mais ninguém. Rodrigo está me tratando como uma criminosa. Minha família não acredita em mim. Você é a única pessoa que sabe a verdade sobre o que aconteceu. O silêncio do outro lado durou alguns segundos. Marina sabia que estava mexendo com o lado emocional de Carla, a culpa que ela carregava. Marina, onde você quer se encontrar? A fisgada funcionou. No mesmo lugar de ontem, 14h. E Carla, dessa vez eu preciso que você seja completamente honesta comigo, sobre tudo. Marina passou a manhã preparando tudo. Testou o gravador do celular várias vezes, escolheu a roupa certa, ensaiou as perguntas que ia fazer. Ela não podia deixar nada ao acaso. Carla era esperta e desconfiada. Se percebesse que estava sendo gravada, ia inventar uma desculpa e sair correndo. Às 2h em ponto, Marina estava na praça de alimentação do shopping. Carla chegou 15 minutos atrasada, olhando nervosa para todos os lados. Ela se sentou na mesma mesa do dia anterior e Marina percebeu que a ex-amiga estava ainda mais abatida. Marina, eu não dormi nada essa noite. Fiquei pensando no que você me contou sobre os documentos. Marina se inclinou para a frente, ativando discretamente o gravador. Carla,
Eu preciso que você me conte exatamente o que aconteceu naquela sexta-feira, quando o Dr. Roberto te chamou na sala dele. Preciso de todos os detalhes. Carla respirou fundo. Marina, você não vai gostar do que eu vou te falar. Oh, Carla, nessa altura, eu só quero a verdade, por pior que seja. Marina segurou a mão da ex-amiga, fingindo uma intimidade que não sentia mais. Conte tudo, desde o começo. Carla olhou em volta mais uma vez e começou a falar. Na verdade, Marina, não foi bem assim que aconteceu. A voz de Carla estava baixa, quase um sussurro. Dr. Roberto não me chamou para mostrar irregularidades suas. Ele me chamou para fazer uma proposta. Marina sentiu o estômago se contorcer, mas manteve a expressão neutra. Que tipo de proposta? Ele disse que a empresa precisava de alguém para assumir sua posição, que você estava sendo investigada por vazamento de informações e que seria demitida em breve. Carla não conseguia olhar nos olhos de Marina. Ele ofereceu sua vaga para mim. Seu salário, suas responsabilidades, tudo. Marina sentiu a raiva subindo, mas se controlou. Precisava que Carla continuasse falando. E você aceitou? A pergunta saiu mais seca do que ela queria. Marina, eu não aceitei na hora. Eu disse que você era minha amiga, que não podia fazer isso, mas ele foi muito convincente. Convincente como? Marina apertou a mão de Carla com mais força. Ele disse que, se eu não fizesse a denúncia, eles iam dizer que eu estava envolvida também, que eu tinha ajudado você a vazar os documentos e que, nesse caso, nós duas seríamos demitidas. Carla estava começando a chorar. Ele disse que era melhor salvar pelo menos uma de nós. Marina não acreditava no que estava ouvindo. Carla, você realmente acreditou nisso? 5 anos de amizade e você acreditou que eu faria alguma coisa errada? Carla balançou a cabeça. Eu não queria acreditar, Marina, mas ele tinha provas. Mostrou e-mails seus, documentos com sua assinatura digital, planilhas que você tinha acessado. Carla, você não percebeu que tudo aquilo podia ter sido forjado? Marina estava perdendo a paciência. Você me conhece. Você sabe que eu jamais faria alguma coisa ilegal. Carla enxugou os olhos. Marina, eu sei que você é honesta. Mas Dr. Roberto disse que às vezes as pessoas fazem coisas desesperadas quando precisam de dinheiro. Marina se lembrou das palavras que tinha gravado na sala de Dr. Roberto. Ele tinha ensaiado cada argumento, cada mentira que usou para convencer Carla. E você acreditou que eu estava passando por dificuldades financeiras? Carla assentiu. Ele disse que você tinha pedido um empréstimo para a empresa e que tinha sido negado, que você estava com problemas em casa. Carla, você nunca me perguntou se isso era verdade? Marina estava gravando cada palavra, cada confissão. Você nunca veio conversar comigo antes de fazer a denúncia? Carla baixou ainda mais a cabeça. Dr. Roberto me proibiu de falar com você. Disse que se eu contasse alguma coisa, você podia destruir as evidências. Marina soltou a mão de Carla e se recostou na cadeira. Carla, deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Você fez aquela denúncia por medo de ser demitida ou porque queria minha vaga? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carla olhou para Marina pela primeira vez na conversa. As duas coisas, Marina. Eu estava com medo, mas também queria a promoção. A confissão saiu como um sussurro. Faz 5 anos que eu trabalho naquela empresa. 5 anos que eu vejo você crescendo, ganhando reconhecimento, tendo oportunidades que eu nunca tive. Quando o Dr. Roberto ofereceu sua posição para mim, Marina sentiu uma mistura de alívio e nojo. Alívio, porque agora tinha a confissão completa. Nojo porque descobriu que a amizade com Carla era uma farsa há muito tempo. Carla, você tem ideia do que você fez comigo? Você destruiu minha carreira, minha reputação, meu casamento, tudo por uma promoção. Marina, eu sei que errei. Eu me arrependo todos os dias. Carla tentou pegar a mão de Marina novamente, mas ela retirou. Se eu pudesse voltar atrás? Marina a interrompeu.
Carla, não adianta se arrepender agora. O estrago já está feito. Marina decidiu que era hora de mostrar suas cartas. Carla, eu descobri quem realmente está por trás de tudo isso. Dr. Roberto não está investigando irregularidades. Ele está cometendo as irregularidades. Carla franziu a testa. Do que você está falando? Ele e um tal de Augusto estão desviando dinheiro da empresa há meses. Milhões de reais. Eles plantaram evidências no meu computador para me usar como bode expiatório quando a auditoria externa descobrisse os desvios. Marina observou a reação de Carla. E você, minha querida ex-amiga, foi a idiota útil que eles usaram para me incriminar. O rosto de Carla ficou pálido. Marina, isso não pode ser verdade. Marina pegou o celular e mostrou algumas fotos dos documentos que tinha encontrado. Carla, olha aqui. Planilhas falsas, transferências não autorizadas, receitas infladas, tudo para esconder o roubo que eles estão cometendo. Carla olhou as imagens e Marina viu o momento exato em que ela entendeu que tinha sido enganada. Meu Deus, Marina, se isso for verdade, nós duas fomos usadas. Marina balançou a cabeça. Não, Carla, eu fui usada. Você escolheu ser cúmplice em troca de uma promoção. Marina, você precisa denunciar isso. Você precisa ir à polícia procurar um advogado. Carla estava desesperada. Se Dr. Roberto descobrir que você sabe a verdade... Marina sorriu pela primeira vez em semanas. Carla, eu já estou 3 passos à frente dele. Eu já tenho advogado. E amanhã de manhã eu vou protocolar uma ação trabalhista que vai destruir a vida de todo mundo que participou dessa armação. Carla se levantou da cadeira. Marina, o que você vai fazer comigo? Você vai me denunciar também? Marina a olhou com frieza. Carla, você vai ter a oportunidade de escolher de que lado você quer ficar. Do lado da verdade ou do lado dos criminosos que te usaram. Marina se levantou também e pegou a bolsa. Eu vou embora agora. E você vai ter até amanhã de manhã para decidir se quer colaborar com a investigação ou se prefere afundar junto com o Dr. Roberto e Augusto. Ela começou a se afastar, mas parou e olhou para Carla uma última vez. Ah, e Carla, você pode esquecer a promoção. Quando eu terminar com eles, não vai sobrar empresa para ninguém. Marina saiu do shopping com a sensação de que tinha fechado um ciclo importante. Agora ela tinha todas as provas que precisava. Os documentos, as gravações, a confissão de Carla. Era hora de partir para o ataque final. Dr. Roberto, Augusto e todos os envolvidos iam descobrir que mexeram com a pessoa errada. No caminho para casa, Marina ligou para o advogado que tinha contratado na semana anterior. Doutor, Carlos era especialista em direito trabalhista e tinha ficado muito interessado no caso dela quando ela mostrou os primeiros documentos. Dr. Carlos, é a Marina. Eu consegui muito mais evidências. Podemos nos encontrar hoje mesmo? A voz do advogado demonstrou animação. Marina, claro, venha ao meu escritório agora. Se você conseguiu o que me disse que ia conseguir, nós vamos fazer história com esse caso. Marina sorriu. História era exatamente o que ela queria fazer. Uma história que Dr. Roberto e seus comparsas nunca iam esquecer. Marina chegou ao escritório do Dr. Carlos às 4 da tarde com uma pasta cheia de documentos e o celular carregado de gravações que iam mudar tudo. O advogado a recebeu com aquele sorriso de quem sabia que estava prestes a ganhar o caso da carreira dele. Marina, pelo que você me contou no telefone, nós temos material suficiente para processar essa empresa por danos morais, materiais e ainda por cima expor um esquema de fraude milionário. Dr. Carlos ouviu cada gravação, analisou cada documento, fez anotações em várias folhas. Quando terminou, ele se recostou na cadeira e balançou a cabeça. Marina, em 20 anos de profissão, nunca viu um caso tão bem documentado. Eles praticamente assinaram a própria condenação.
Ele pegou uma calculadora e começou a fazer contas. Só pelos danos morais, você pode pedir no mínimo R$ 500 mil. Mas com essas evidências de fraude, nós podemos pedir muito mais. Marina sentiu uma onda de satisfação que há semanas não sentia. Dr. Carlos, eu não quero só o dinheiro. Eu quero que eles paguem pelo que fizeram. Eu quero que todo mundo saiba a verdade. O advogado sorriu. Marina, quando eu terminar com eles, a verdade vai estar estampada em todos os jornais da cidade. Esse caso vai virar exemplo. Dr. Carlos, eles me ofereceram um acordo antes mesmo de eu entrar com a ação. Marina estava curiosa sobre a estratégia. Com certeza vão oferecer. Quando pessoas assim descobrem que foram expostas, a primeira reação é tentar comprar o silêncio da vítima. Ele se levantou e foi até a janela. Mas nós não vamos aceitar acordo nenhum. Nós vamos até o fim. Na sexta-feira de manhã, Dr. Carlos protocolou a ação trabalhista mais devastadora que Marina já tinha visto. Não era só um processo por demissão injusta. Era uma ação por danos morais, materiais, calúnia, difamação, assédio moral e ainda incluía todas as evidências de fraude financeira que eles tinham descoberto. O pedido de indenização era de R$ 2,5 milhões. Exatamente o valor que Dr. Roberto e Augusto tinham confessado ter desviado. 2 horas depois do protocolo, o telefone de Marina tocou. Era um número que ela não reconhecia. Marina, aqui é o doutor. Roberto, nós precisamos conversar urgentemente. A voz dele estava diferente. Não era mais a voz autoritária do chefe poderoso, era a voz de alguém desesperado. Dr. Roberto, agora eu só converso através do meu advogado. Marina, não seja precipitada. Eu sei que você está chateada com a situação, mas nós podemos resolver isso de forma amigável. Ele estava tentando soar calmo, mas Marina percebia o desespero. Que tal nós nos encontrarmos hoje à tarde para conversar? Eu tenho certeza de que podemos chegar a um acordo que seja bom para todo mundo. Marina sorriu. Dr. Roberto, o senhor tem razão. Nós podemos conversar, sim. Hoje às 5 da tarde, no escritório do meu advogado. Traga o Augusto junto. E traga também uma boa explicação para os R$ 2,5 milhões que vocês desviaram da empresa. O silêncio do outro lado foi delicioso. Como você... Marina, onde você conseguiu essa informação? Dr. Roberto, eu consegui essa informação no mesmo lugar onde o senhor conseguiu as evidências contra mim. A diferença é que as minhas são verdadeiras. Marina desligou o telefone e ligou imediatamente para Dr. Carlos. Eles morderam a isca. Querem se encontrar hoje às 5. A tarde passou devagar. Marina se arrumou com cuidado. Escolheu um terno preto que passava seriedade e autoridade. Ela queria que Dr. Roberto e Augusto vissem que não estava mais lidando com a funcionária submissa de antes. Chegou ao escritório do Dr. Carlos 15 minutos antes do horário marcado. Às 5 em ponto, Dr. Roberto chegou acompanhado de Augusto e de outro homem de terno que Marina não conhecia. Provavelmente, o advogado deles. Os três entraram na sala de reuniões com cara de poucos amigos, mas Marina percebeu que eles estavam nervosos. Dr. Roberto nem conseguia olhar direito para ela. Dr. Carlos fez as apresentações formais e foi direto ao assunto. Cavalheiros, vocês pediram essa reunião. Estamos aqui para ouvir o que tem a dizer. O advogado deles se adiantou. Dr. Carlos, nós viemos aqui para resolver essa situação de forma civilizada. Acreditamos que houve um mal-entendido sobre a demissão da Marina. Marina quase riu da cara de pau. Mal-entendido! Ela se inclinou para a frente. Vocês plantaram documentos no meu computador, me acusaram de crimes que não cometi, destruíram minha reputação e ainda usaram minha melhor amiga para me trair. Que parte disso foi mal-entendido? Augusto olhou nervoso para Dr. Roberto antes de falar. Marina, nós sabemos que você está chateada e nós queremos compensar qualquer injustiça que possa ter acontecido. Estamos preparados para oferecer uma indenização generosa.
Ele abriu uma pasta e tirou um papel. 500 mil reais. Em dinheiro, sem desconto de imposto. Marina olhou para Dr. Carlos, que fez um sinal discreto para ela não aceitar. Cavalheiros, 500 mil é uma quantia interessante. Mas vocês esqueceram de alguns detalhes. Dr. Carlos abriu a pasta dele e espalhou as fotos dos documentos na mesa. Como vocês explicam essas planilhas com valores alterados e essas transferências não autorizadas? O rosto de Dr. Roberto ficou branco. Onde vocês conseguiram isso? Augusto tentou pegar os papéis, mas Dr. Carlos foi mais rápido. Cavalheiros, isso aqui são evidências de fraude financeira. Valores que vocês confessaram ter desviado. Ele ligou o gravador e começou a tocar a conversa que Marina tinha gravado na sala de Dr. Roberto. As primeiras frases da gravação fizeram o advogado deles se levantar da cadeira. Dr. Roberto, o senhor me disse que era só uma questão trabalhista simples. Ele guardou os papéis na pasta. Eu não defendo crimes financeiros. Boa sorte. E saiu da sala deixando o doutor Roberto e Augusto sozinhos. Dr. Roberto tentou se recompor. Marina, essa gravação foi feita sem autorização. Não tem valor legal. Dr. Carlos sorriu. Dr. Roberto, o senhor está enganado. Em ambiente de trabalho, quando há suspeita de crimes, a gravação é perfeitamente legal. Ele parou a gravação e olhou para os dois. E além disso, nós temos muito mais evidências. Augusto estava suando. O que vocês querem? A pergunta saiu desesperada. Dinheiro? Nós podemos aumentar a oferta. 1 milhão! 1,5 milhões! Marina balançou a cabeça. Augusto, vocês não entenderam. Eu não quero o dinheiro de vocês. Eu quero justiça. Dr. Carlos se levantou. Cavalheiros, a reunião acabou. Vocês vieram aqui pensando que iam comprar nosso silêncio, mas se enganaram. Ele foi até a porta e a abriu. A ação já foi protocolada. As evidências já estão na justiça e uma cópia de tudo já foi enviada para a Receita Federal. A menção da Receita Federal fez os dois entrarem em pânico. Marina, você não sabe no que está se metendo. Dr. Roberto tentou uma última cartada. Se você continuar com isso, nós vamos dizer que você estava envolvida no esquema também, que você era nossa cúmplice. Marina riu na cara dele. Doutor, Roberto, o senhor esqueceu que eu tenho a gravação onde vocês confessam que eu fui usada como bode expiatório? Augusto se levantou e puxou o Dr. Roberto. Vamos embora, isso aqui já era. Eles saíram da sala como dois derrotados, sabendo que suas vidas tinham acabado naquela tarde. Marina ficou na sala com o Dr. Carlos, sentindo uma satisfação que não cabia no peito. Doutor Carlos, o que acontece agora? Ela estava ansiosa para saber os próximos passos. Agora, Marina, nós esperamos. Em algumas semanas, eles vão descobrir que mexeram com a pessoa errada. Ele guardou os documentos. E você vai descobrir que às vezes a justiça demora, mas sempre chega. Na segunda-feira seguinte, Marina acordou com uma ligação que ela não esperava. Era Sandra, da contabilidade. Marina, você precisa ver o que está acontecendo aqui na empresa. É um caos total. A voz dela estava agitada, misturada com excitação e nervosismo. Chegaram 2 carros da Polícia Federal aqui de manhã cedo. Eles estão revistando tudo, levando documentos, computadores. Dr. Roberto nem apareceu hoje. Marina sentiu uma onda de satisfação percorrer o corpo inteiro. A Receita Federal tinha agido mais rápido do que ela imaginava. Sandra, e o Augusto, ele apareceu? Do outro lado da linha, Sandra baixou a voz. Marina, parece que ele tentou fugir do país no fim de semana. Foi preso no aeroporto com uma mala cheia de dinheiro. Está nos jornais da manhã. Marina desligou o telefone e correu para comprar todos os jornais da cidade. A manchete do principal jornal econômico era devastadora. Executivos presos por fraude milionária. Funcionária inocente expõe esquema que durava anos. A foto de Augusto algemado no aeroporto ocupava metade da primeira página.
Marina nunca tinha sentido uma satisfação tão intensa na vida. A matéria contava toda a história. Como Marina tinha sido demitida injustamente, como ela descobriu o esquema, como conseguiu as evidências e como expôs tudo através de uma ação trabalhista. O jornalista tinha tido acesso aos documentos do processo e estava tratando Marina como uma heroína que salvou a empresa de uma fraude bilionária. Rodrigo chegou em casa no fim da manhã com o jornal na mão e uma cara que Marina nunca tinha visto. Marina, eu preciso te pedir desculpas. Ele se sentou no sofá ao lado dela, mas não conseguia olhar nos olhos dela. Eu duvidei de você. Eu acreditei naquela história toda. E você estava sofrendo sozinha enquanto eu te julgava. Marina olhou para o marido e sentiu uma mistura de alívio e mágoa. Rodrigo, você me conhece há 10 anos. Como você pôde acreditar que eu faria alguma coisa desonesta? Ele baixou a cabeça. Marina, eu não sei o que dizer. As evidências pareciam tão convincentes, e quando a Carla confirmou tudo, Marina interrompeu. Rodrigo, você escolheu acreditar numa denúncia anônima em vez de acreditar na sua própria esposa. A conversa entre eles foi longa e dolorosa. Rodrigo tentou se justificar. Disse que estava confuso, que não sabia no que acreditar. Mas Marina já tinha tomado uma decisão. Rodrigo, eu te perdoo por ter duvidado de mim, mas eu não sei se consigo esquecer. Preciso de um tempo para pensar no nosso casamento. Na terça-feira, Dr. Carlos ligou com mais novidades. Marina, a coisa está ficando ainda melhor. A Polícia Federal descobriu que o esquema envolvia mais empresas. Dr. Roberto estava lavando dinheiro através de várias companhias fantasmas. E tem mais. Eles encontraram provas de que isso começou muito antes de você ser contratada. Marina estava dirigindo para o escritório do advogado quando recebeu uma ligação inesperada. Era a Carla. Marina, você viu os jornais? Está tudo exposto. Dr. Roberto, Augusto, todo mundo... A voz dela estava embargada. Marina, eu preciso falar com você. É sobre minha decisão. Elas se encontraram no mesmo café onde tudo tinha começado semanas atrás. Carla chegou com uma pasta na mão e os olhos vermelhos de tanto chorar. Marina, eu escolhi o lado da verdade. Ontem mesmo eu procurei a Polícia Federal e contei tudo o que sabia. Como o Dr. Roberto me pressionou, como me ofereceu sua vaga, como me ameaçou. Marina olhou para a ex-amiga com uma mistura de satisfação e pena. Carla, isso não apaga o que você fez comigo. Você me traiu por ambição. Carla assentiu. Eu sei, Marina, e vou carregar essa culpa pelo resto da vida. Mas eu queria que você soubesse que eu colaborei com as investigações. Todo mundo que estava envolvido vai ser punido. Carla, e sua vaga? A promoção que Dr. Roberto prometeu? Marina não resistiu perguntar. Carla riu sem humor. Marina, que vaga? A empresa está sendo investigada, os contratos estão sendo revisados, metade dos funcionários vai ser demitida. Não sobrou nada da promessa que ele fez. Marina saiu do encontro com Carla, sentindo que mais um capítulo tinha se fechado. A ex-amiga ia ter que conviver com as consequências da traição pelo resto da vida. A ambição dela tinha destruído não só a amizade das duas, mas a própria carreira que ela queria tanto proteger. Na quarta-feira, Marina recebeu uma ligação que mudou tudo. Era de um headhunter, uma mulher chamada Patrícia, que trabalhava com recrutamento executivo. Marina, eu li a matéria sobre seu caso nos jornais e tenho uma proposta que pode interessar você. Marina ficou curiosa. Que tipo de proposta? Marina, uma empresa de auditoria muito respeitada, está procurando alguém com seu perfil, alguém que tenha experiência em descobrir fraudes, que seja íntegra, que não se deixe intimidar por pressões. Patrícia explicou que o salário era 3 vezes maior do que Marina ganhava na empresa anterior. Eles querem alguém que seja especialista em compliance, em identificar irregularidades antes que virem escândalo. Marina marcou a entrevista para sexta-feira. Quando chegou no prédio da nova empresa, foi recebida como uma celebridade.
O diretor de RH tinha lido todas as matérias sobre o caso dela. Marina, nós ficamos impressionados com sua coragem e sua competência. Uma pessoa que consegue desmascarar um esquema desse tamanho é exatamente o que nossa empresa precisa. A entrevista foi mais uma conversa entre colegas do que uma avaliação. Eles queriam Marina na equipe e fizeram uma proposta irrecusável. Além do salário 3 vezes maior, ela teria participação nos lucros, plano de saúde top, carro da empresa e total autonomia para montar uma equipe de prevenção a fraudes. Marina aceitou na hora. Pela primeira vez em meses, ela sentia que sua vida estava voltando aos trilhos, mas desta vez, nos trilhos certos, não como uma funcionária que aceitava tudo calada, mas como uma profissional respeitada e valorizada. Na semana seguinte, os jornais trouxeram mais novidades sobre o caso. Dr. Roberto tinha sido preso preventivamente depois que descobriram que ele tentou intimidar testemunhas. Augusto estava colaborando com a justiça para diminuir sua pena, entregando outros envolvidos no esquema. A empresa anterior de Marina estava sendo vendida para pagar as multas e indenizações. Dr. Carlos ligou numa quinta-feira com a notícia que Marina estava esperando. Marina, saiu a sentença da sua ação trabalhista. Você ganhou tudo. 2,5 milhões de reais de indenização. Mais danos morais, mais correção monetária. E tem mais. O juiz determinou que a empresa publique um pedido de desculpas público em todos os jornais da cidade. Marina leu o pedido de desculpas no jornal de domingo e sentiu que a justiça finalmente tinha sido feita. O texto dizia que ela tinha sido vítima de uma armação criminosa, que sempre foi uma funcionária exemplar, e que a empresa se retratava publicamente pela injustiça cometida. Era o reconhecimento oficial de sua inocência e dignidade. Com o dinheiro da indenização, Marina tomou uma decisão que vinha amadurecendo há semanas. Ela abriu sua própria empresa de consultoria em compliance e prevenção a fraudes. A experiência que tinha vivido a transformou numa especialista no assunto. Quem melhor para identificar esquemas corporativos do que alguém que tinha sido vítima de um? Os primeiros clientes apareceram rapidamente. Empresas que queriam evitar passar pelo mesmo constrangimento que a ex-empresa de Marina. Ela contratou uma equipe pequena, mas competente, alugou um escritório elegante no centro da cidade e criou uma marca que rapidamente se tornou referência no mercado. 6 meses depois da demissão humilhante, Marina estava no comando de sua própria empresa, ganhando mais dinheiro do que jamais sonhou e sendo reconhecida como uma das principais especialistas em compliance do país. Ela dava palestras, participava de congressos, era consultada por jornalistas sempre que surgia um novo escândalo corporativo. O mais irônico de tudo aconteceu numa terça-feira de manhã. Marina estava no seu escritório quando a secretária anunciou que tinha uma visita. Era João, um ex-colega da empresa anterior, acompanhado de outros 2 funcionários que Marina conhecia. Marina, nós viemos aqui para pedir uma oportunidade de trabalho. Marina os recebeu na sala de reuniões e ouviu as explicações. A empresa tinha demitido quase metade dos funcionários depois do escândalo. Os que sobraram estavam sendo perseguidos por outros envolvidos no esquema que ainda não tinham sido descobertos. Marina, nós sabemos que você não tem motivos para nos ajudar, mas você é a única pessoa que pode nos dar uma oportunidade limpa. Marina olhou para os ex-colegas e lembrou de como alguns deles tinham a tratado no dia da demissão. Como tinham ficado em silêncio quando ela saiu carregando a caixa com suas coisas. Como nenhum deles tinha movido um dedo para ajudá-la. João, vocês se lembram de como me trataram quando fui demitida? João baixou a cabeça. Marina, nós sabemos que erramos. Tínhamos medo de nos envolver, de perder nossos empregos também. Mas agora nós entendemos que você sempre foi inocente. Marina se levantou e foi até a janela.
Dali, ela podia ver o prédio da empresa onde tinha trabalhado 5 anos. João, eu vou dar uma oportunidade para vocês, mas com uma condição. Qualquer condição, Marina. João estava desesperado. A condição é que vocês nunca se esqueçam desta lição. Que nunca mais fiquem calados quando virem uma injustiça sendo cometida. Que tenham coragem de fazer a coisa certa, mesmo quando for difícil. Marina se virou para eles. Porque se vocês tivessem tido essa coragem naquela época, talvez eu não tivesse passado pelos meses mais difíceis da minha vida. Marina contratou João e mais 2 ex-colegas para sua equipe. Não porque precisava deles, mas porque queria mostrar que ela era diferente das pessoas que a tinham machucado. Ela escolheu o perdão em vez da vingança, a generosidade em vez do rancor. Rodrigo também pediu uma segunda chance no casamento. Eles fizeram terapia de casal, conversaram muito sobre confiança e lealdade. Ele entendeu que tinha falhado no momento em que Marina mais precisou dele. Conseguiram reconstruir o relacionamento, mas agora em bases diferentes. Marina não era mais a esposa submissa que aceitava tudo. Era uma mulher forte, independente, que sabia o próprio valor. 1 ano depois da demissão, Marina estava na varanda de sua nova casa, uma mansão que tinha comprado com o dinheiro da indenização e os lucros da empresa. Ela olhava para a cidade e pensava em toda a jornada que tinha percorrido, de funcionária humilhada a empresária de sucesso, de vítima a especialista, de traída a vencedora. O telefone tocou. Era Dr. Carlos com mais uma notícia sobre o caso. Marina, Dr. Roberto foi condenado a 8 anos de prisão. Augusto pegou 6 anos, mas provavelmente vai sair em 3 por colaborar com a justiça. Marina ouviu as informações com uma satisfação serena. E a Carla? Ela sempre perguntava sobre a ex-amiga. Carla não foi processada criminalmente porque colaborou com as investigações, mas ela foi demitida e está com dificuldades para encontrar emprego. A reputação dela no mercado ficou manchada. Dr. Carlos fez uma pausa. Marina, você quer que eu faça alguma coisa para ajudá-la? Marina pensou na resposta. Carla tinha pagado um preço alto pela traição. Tinha perdido o emprego, a reputação, a possibilidade de crescer na carreira. A ambição que a moveu tinha se transformado na sua própria ruína. Dr. Carlos, deixa ela reconstruir a vida sozinha. Como eu tive que fazer? Marina desligou o telefone e voltou a olhar para a cidade. Ela tinha aprendido que a vida às vezes nos coloca em situações que testam nosso caráter, nossa resistência, nossa capacidade de nos reinventar. Ela tinha passado no teste, tinha transformado a maior injustiça da sua vida na maior oportunidade. Agora, sempre que contava sua história em palestras ou entrevistas, Marina terminava com a mesma frase: eles acharam que me destruindo iam se salvar. Mas se esqueceram de uma coisa. Quando você não tem mais nada a perder, você se torna perigosa. E eu descobri que sou muito mais forte do que imaginava. A história de Marina tinha se tornado lenda no meio corporativo. Um exemplo de como a verdade sempre vence, de como a justiça sempre chega e de como as pessoas íntegras sempre encontram uma forma de se reerguer. Ela não era mais a funcionária que tinha sido demitida injustamente. Era a mulher que tinha transformado uma armação criminosa na alavanca para o maior sucesso da sua vida.